Muito bem. Vamos então para o tema, né? O marxismo da assistência social e as obras da diaconia. Então, nós temos conversado muito sobre a questão do marxismo, muitas vezes até mesmo sem entender o que significa marxismo, né? Mas, basicamente, são ideias contrárias à igreja, contrárias à vontade de Deus, que tem sido propagada deliberadamente por toda a sociedade. E vão contra a palavra de Deus, a palavra que nós confessamos com a nossa boca e com os nossos corações. Então, pode passar, por gentileza. Eu tinha deixado aqui um resumo do que nós veremos, né? Então, nós veremos que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, elas conferem às autoridades civis, no caso, o Estado. O que significa o Estado? São as nossas autoridades políticas, jurídicas, né? Também que organizam a nossa vida em sociedade, né? Ou melhor, elas são ministras de Deus para ajudar no bem-estar de toda a sociedade, né? Então, a Bíblia, ela confere a essas autoridades uma função específica, né? Não é uma função que nós vamos debatendo, não é uma função democrática, como é muito falada, né? Não é uma função que o povo, a maioria, escolhe, mas a palavra de Deus confere às autoridades do Estado uma função específica. E qual é essa função? De promover o bem e punir o mal, como nós veremos em Romanos 13. Esta é a sua função específica e ela deve fazer isso com muito zelo e temor ao Senhor. Independentemente se as pessoas que estão lá como autoridades sejam crentes ou descrentes, mas elas se respondem ao Senhor, porque o Senhor é soberano sobre elas. Muito bem. Quando essas autoridades, que têm a sua função específica, avançam no controle de outras responsabilidades que não são cabíveis a elas, na verdade, elas buscam roubar a glória de Deus. Por isso que o nosso estudo aqui ele é importante. Quando uma autoridade civil faz algo que não lhe é cabível, então ela tenta roubar a glória de Deus para si. Tentam fazer de si mesmos ídolos. Tentam fazer de si mesmo Deus sobre a população, né? Conforme, então, Marcos 12, 30, que diz que somente ao Senhor adorarás, né? E tratam a miséria humana como condição social e não como condição espiritual. No caso aqui nós já entramos então nas obras de misericórdia, ou o que o mundo diz sobre assistência social, né? Quando o mundo diz que vai tratar dos pobres, vai tratar dos desvalidos como uma forma de assistência social, eles estão colocando que a miséria humana tem como seu princípio a condição social. Reparando a condição social, nós então estabelecemos a paz na sociedade. Nós cremos e confessamos que isso é uma mentira. O princípio da miséria humana, como inclusive diz nos nossos catecismos e na confissão, ela provém do pecado. Então, o princípio da miséria humana é um princípio espiritual, quando o homem decide desobedecer à lei do Senhor. Então, o que acontece com o Estado? Ele toma a glória de Deus para si e toma a responsabilidade dos crentes. Então, tem essas duas frentes que eles fazem. Ou seja,
Ou seja, então eles destroem toda o nosso fundamento, todo o nosso alicerce de vida. Muito bem, vamos lá então. Trouxe para vocês então uma situação, está pequeno, né, pessoal? Me perdoem, mas eu vou ler para você. Vivemos nos dias de hoje uma deturpação do que se entende por Estado laico. O que se entende por Estado laico hoje em dia? Se entende que nas esferas públicas, no seu trabalho, na escola dos seus filhos, quando você está perante o juiz, perante as autoridades civis, você não pode falar a respeito da sua fé. Você tem que se separar da sua fé por completo, porque se entende o Estado como algo neutro. Novamente, nós vemos aí uma mentira, uma perversão, tanto da laicidade do Estado, quanto também uma perversão do que é a natureza humana. Nós não nos separamos daquilo que a gente confessa, principalmente com o coração, né? Então, olha só, essa perversão tem estimulado os crentes a separarem suas crenças nos locais de trabalho, nos serviços públicos, entre outros, com a desculpa de não poder favorecer nenhuma ou outra religião. Não obstante, quando você deixa de adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor nestes ambientes, você não deixa de adorar, você está adorando a alguma outra coisa que não é o Senhor. Ou seja, não há separação naquilo que está dentro dos nossos corações e daquilo que nós fazemos. Por isso, muito cuidado entrar em conformidade com isso que se diz a respeito de Estado laico. Ele faz com que você ateste ou defenda o paganismo ou o ateísmo ou tantas outras coisas mais que não ao nosso Senhor soberano. Então, essa separação é impossível sem negarmos o que confessamos. E olha, meus irmãos, como nós nos sentimos confortáveis com essa história de Estado laico. Não. Ali na minha escola eu não toco naquilo que eu confesso como crença, porque ali estarei ferindo então o princípio das outras pessoas. Olha, meus irmãos, você estará ferindo, na verdade, ao próprio Senhor. Você estará pecando contra Ele, negando nessa esfera, uma vez que você estará adorando então a um outro Deus, um outro ídolo, um falso Deus, um ídolo, né? Muito bem, então parece democrático, e é democrático uma vez que nós não defendemos a democracia, mas é um erro, é ilegal, sobretudo uma tese pecaminosa. Meus irmãos, por que nós não defendemos a democracia? Vocês sabem me dizer? Pode passar. Democracia é um termo que, se você fala que defende, você é muito bem visto na sociedade. Mas aqueles que professam ao Senhor não são democráticos. Ou são? Não, meus irmãos. Vocês vivem sobre que lei? Uma lei que vocês escolheram? A palavra de Deus, vocês é quem escreveram as suas vontades? Acredito que não. Não. Vocês escreveram, vocês estão, então, confessando uma outra Bíblia. Ou seja, nós partimos do pressuposto das Escrituras. Então, nós não partimos da maioria. Aqui na igreja, nós nunca faremos propostas, projetos, ações que
seja compartilhada por conta da maioria. O que a maioria acha, nós faremos. Não, nós partiremos do que a palavra de Deus diz como o nosso dever. E nós devemos obedecê-la, né? Muito bem. Pode passar, volta, obrigado. Eu trouxe aqui a Constituição Federal, uma vez que para as autoridades civis, elas também não partem do que a maioria faz, ou não deveriam partir do que a maioria pensa, mas sim partir de uma Constituição. A Constituição deveria partir da palavra de Deus, se fosse uma nação que temesse ao Senhor. Numa nação que não teme ao Senhor, eles farão também, talvez, uma Constituição, mas nessa Constituição se negará o próprio Senhor nela. A nossa Constituição, ela nega, sim, o nosso Deus em muitos aspectos. Porém, eu trouxe aqui uma parte da Constituição que dá o nosso direito das nossas crenças e da nossa livre expressão, que é o artigo 5º, né, da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, estrangeiros residentes do país, direito à vida, à liberdade. Agora, a igualdade é complicado, né? Como que nós seremos iguais uns aos outros, em vários aspectos, né? Já é complicado quando o Estado quer proporcionar a nós total igualdade. Mas o direito à vida, muito bom. A liberdade, muito bom. E nisso nós, então, assentimos favorável à Constituição. Então, ela traz aqui nos seus incisos 6º, 7º, 8º e 9º, a nossa possibilidade, ou melhor, o nosso direito de professarmos a nossa fé aonde estivermos. Então, e essa história de Estado laico, né? Essa questão da laicidade do Estado, então, é uma contradição. O nosso irmão Rafael ontem trouxe a questão da dissonância cognitiva, que para eles contrariar certas leis é muito tranquilo. Tanto é que nós estamos vendo agora os próprios guardiões da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, também fazendo várias leituras acerca da Constituição, que já não é muito boa, né? Muito bem, mas aqui nós temos a segurança, meus irmãos, de não negarmos a nossa fé, inclusive no trabalho, né? Não quer dizer que você vai pregar lá, mas os seus princípios serão regidos pelo Senhor. Muito bem. E aqui temos então o nosso fundamento das Escrituras. Em 1 Coríntios 10, 31 diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, aquilo que nós temos aprendido na ministração da palavra, nas aulas de escola dominical, nos estudos do nosso livro, é que nós devemos aplicar as Escrituras em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área do trabalho, na área política, que hoje estamos agora no cenário propício para pensar nela, né? O Salmo 73, 25 a 26, diz que o nosso prazer, o nosso deleite, o nosso descanso, a fortaleza do nosso coração está em quem? Em Deus. Não está no Estado. Não está nas obras que o governo municipal, o governo estadual, o governo federal faz para o nosso bem. Mas nós descansamos e a nossa herança está sempre no Senhor. E temos Marcos 12, 17, que foi falado na sexta e ontem também pelo nosso irmão Rafael, na passagem em que o Senhor Jesus é inquirido pelos fariseus e saduceus, e ele diz então: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
Ou seja, ele mostrou a moeda e disse: quem vocês veem que está aí nessa moeda, e era de César. Dizendo então a respeito dos tributos. É dever do cristão, então, obedecer e submeter as autoridades em seus tributos. Nós devemos pagar todos os tributos. Então, caso a sua atitude de rebelião seja sonegar alguns impostos, fazer maus feitos fraudulentos de, vamos dizer, contratos, você também está desobedecendo ao próprio Deus. Você deve honrar, então, os ministros de Deus na esfera civil, dando a eles o que é devido. Agora tem um porém. A imagem que eles viam era a imagem de César. E César é um homem como nós. E quem foi que criou a imagem, as suas criaturas, os homens, a sua imagem e semelhança? Foi Deus. Então, tanto César como nós devemos atender aquilo que o Senhor prescreve, ou seja, temos que responder primeiramente ao nosso Deus. Tanto nós, mas também as autoridades civis deverão responder ao Senhor. Então, quando eles estiverem fazendo leis que contrariam a palavra de Deus, é dever nosso, como foi dos profetas, como foi dos apóstolos, então, denunciar tais ações do governo, porque eles respondem a Deus. Então, nós estamos vendo que o governo nunca foi laico, nunca foi separado do nosso Senhor Deus, porque foi Ele mesmo que os concedeu a esses homens. Muito bem, vamos passar então. As autoridades civis, então, são servas do Deus Altíssimo. A palavra de Deus nos revela que a própria autoridade pública é serva de Deus para o bem da sociedade. Como diz Romanos 13 e 4, né? São enviados para punir os praticantes do mal, honrar os que fazem o bem. Também diz 1 Pedro 2,14. Desse modo, nós temos exemplos na palavra de Deus, eu vou trazer alguns aqui, de Daniel e da rainha Esther, que não atuaram de nenhuma forma separando-se da sua fé no Deus verdadeiro. Eles são irmãos como nós, eles professavam a sua fé como nós, eles eram homens como nós. Então, como eles agiram? Na esfera que eles foram, na esfera pública, na esfera perante ao rei, perante a autoridade civil, eles não, aqui eu não vou trazer a palavra de Deus, uma vez que aqui o espaço é neutro. Não, meus irmãos, eles agiram conforme a sua fé. Então veremos. Os crentes da Bíblia se posicionaram, né, com respeito, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos agir com respeito, honrando as nossas autoridades civis. Sendo elas inteligentes ou não, sendo elas falando coisas absurdas ou não, enquanto elas estiverem como autoridade, nós as respeitamos. Não concordamos e em alguns momentos nós teremos a necessidade de desobedecê-los, porque nós precisamos obedecer a Deus, mas nós não agimos de forma desleal, de forma revolucionária, não agimos dessa forma, nós agimos com respeito. Então, Daniel, ele estava num terreno hostil, eles foram levados cativos para a Babilônia. Ele, não obstante, foi chamado a servir ao rei Nabucodonosor. E ele, de forma muito honrosa, de forma muito respeitosa, então serve esse rei e faz o seu melhor, glorificando a Deus nas suas ações. Então, acredito que vocês conhecem a história.
há um sonho e o rei então pede a todos os sábios da sua nação para responder esse sonho, mas o Senhor confere a Daniel a responder de forma verdadeira, trazer a verdade, a luz ao sonho de Nabucodonosor. Aqui no Daniel 4,17 ainda está dizendo a respeito do sonho, né? Esta é a sentença por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Esse foi o sonho, e Daniel, de forma verdadeira, não passou pano é a nova gíria, né? Que a gente costuma falar quando alguém, para defender o seu político de estimação, então ele fez isso, ele é ladrão, mas porque ele ajudou tais coisas, né? Ele roubou, mas fez muito bem e tal, né? Então isso é passar pano, mas Daniel de nenhuma forma passou pano. Daniel falou verdadeiramente ao rei que, na verdade, quem o coloca lá é o Deus Altíssimo. E ele é o Deus Altíssimo que tem domínio sobre todos os homens. E ele coloca numa posição de autoridade quem quer, e ainda mais. Falou também que o rei Nabucodonosor iria experimentar situações de grande humilhação, caso não se arrependesse. Caso não se arrependesse dos seus pecados. Então, nós temos em Daniel 4:27, Daniel também aconselhando o rei biblicamente. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Meus irmãos, quantas vezes às vezes nós temos acesso a autoridades civis, né? O Senhor constitui muitas pessoas a estarem perto das autoridades civis, para dar conselhos às vezes, ou até mesmo para ser um político também, né? Uma autoridade civil, e chega lá, ele não faz nada aquilo que ele professa dentro da igreja, talvez porque professe somente de boca e não de coração, não é verdade? Mas Daniel era um servo fiel, e ele falou justamente e verdadeiramente ao rei, não importando se ele ia ser preso, não importando se ele ia ser punido por este rei, ele falou conforme a palavra de Deus. Meus irmãos, isso se mantém para conosco. Devemos então trazer cativa a palavra de Deus e utilizarmos delas em todas as áreas da nossa vida. Muito bem. E temos a rainha Esther também estava num terreno hostil. Também Israel estava passando por um momento de exílio. Mas, a fim de salvar o povo da aliança, salvar a igreja de ser totalmente exterminada da terra, ela então tomou uma atitude que ia contra a lei. Ou seja, então nós também temos algo muito interessante, que é a respeito de que a palavra de Deus fala sobre honrar as nossas autoridades civis. É muito citado então que nós devemos ficar quietinho, que nós devemos obedecer a tudo. E se tem leis então que mandam a matar as crianças, como foi muito colocado ontem, nós devemos assentir, porque nós devemos honrar as nossas autoridades. Se tiveram decretos que exigiram que nós não fizéssemos mais culto público ao nosso Deus, nós então devemos ficar quieto. Aí traz para nós algo muito vívido nas nossas memórias, né? Vocês viram, eu também vi. Por um decreto municipal, estadual,
ou federal, fomos impedidos de glorificar o nosso Deus publicamente. E como que nós nos portamos? Acredito que talvez nós tenhamos negado o nosso Deus. Muito bem, mas Esther não. Esther, ela confiou em Deus. E só vou ler aqui o que Esther diz a Mordecai. Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Meus irmãos, se a nação de Israel, se a igreja do Velho Testamento se manteve viva porque o Senhor usou Esther, e Esther foi uma serva fiel e desobedeceu uma lei, mas ainda assim, respeitosamente, não jocosamente, não se rebelando contra o rei, mas usou de sabedoria divina. E foi, então, honrada por isso, E a igreja de Deus no Velho Testamento também foi honrada. Talvez, meus irmãos, eu faço uma aplicação, talvez a igreja hoje esteja com tanto descrédito diante da sociedade. Nós não podemos mais nos manifestar sobre aspectos científicos, nós não podemos mais nos manifestar em aspectos como, por exemplo, em teorias da psicologia. Eu sou um psicólogo, mas se eu for colocar para qualquer um dos meus colegas os fundamentos bíblicos da alma humana, eles vão me chamar de louco, sei lá, de alguma coisa. E por que nós estamos em tanto descrédito? Porque nós nos acovardamos. Nós perdemos a respeitabilidade da palavra de Deus. Isso é culpa nossa, né? Isso é porque nós temos negado a nossa fé nas esferas da sociedade. Mas que nós nos arrependamos, desculpa, às vezes a boca trava, né? Que nós nos arrependamos deste pecado, confiemos na graça do Senhor. Não é verdade? Nós estudamos há pouco tempo, nas quintas-feiras do nosso catecismo, a respeito do arrependimento para a vida. Que vocês possam então buscar entender a respeito disso e desfrutar dessa bênção de Deus, que é se arrepender, entristecer-se pelos nossos pecados e mudar então a nossa vida, nos conformar à palavra de Deus, renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Muito bem, vamos então passar adiante. Desculpa. Aqui. Então, as autoridades civis, segundo a palavra de Deus. Aqui a gente apenas vai aprofundar um pouquinho agora Romanos 13, 1-8, que traz então claramente qual é o dever das autoridades civis. Qual foi o poder que Deus concedeu a eles? Um poder específico, derivado específico. Assim como o Senhor também conduz a sua igreja e a liderança da sua igreja a alguma autoridade específica também. Muito bem. Por exemplo, o que vocês achariam se aqui os pastores e os presbíteros da igreja começassem na sua pregação, no seu ensino, nas nossas ações de igreja, a inventarmos coisas, né? Que não está na Bíblia. Vamos fazer isso. Vamos fazer tal coisa. Eu acredito que nós seremos muito relevantes se nós agirmos de tal forma que não está na Bíblia. O que vocês acham? Vocês... Está aqui na mão? Desculpa. Está dando tchau. Foi mal. Vocês, então, beleza? Tranquilo? Vamos permanecer na igreja? A coisa está tudo certa? Acredito que não.
porque nós não temos a liberdade de inventar nada. Não temos liberdade. Não temos liberdade alguma para inventar alguma coisa que não esteja na palavra. Assim também a autoridade civil não tem liberdade para inventar nada. O seu poder conferido a Deus é específico. Então a igreja deve lutar para que a autoridade civil faça aquilo que ela deve fazer e não faça aquilo que ela não deve fazer. Nisso também temos esmorecido, meus irmãos. Muito bem, a palavra de Deus então diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Está falando a respeito da honra. Em nenhuma forma somos levados a agir com desrespeito. Só um minutinho, irmão. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, o serviço da autoridade civil é bíblico, que é punir o mal. Meus irmãos, onde que nós sabemos o que é certo e errado, o que é bem e o que é o mal? Onde vocês sabem o que é certo e errado? É por uma convenção democrática? Não, é pela palavra de Deus, meus irmãos. Muito bem, eu vou seguir então, por conta do nosso tempo. Mas então, a espada é conferido à autoridade civil, porque ela julga e deve julgar retamente, conforme a palavra de Deus. Então, a Constituição que nós carregamos deveria estar permeada pela palavra de Deus, porque é ela que traz, em última análise, o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Muito bem. E depois traz que nós devemos então pagar os devidos tributos. Por quê? Eles sendo fiéis a Deus ou ímpios, eles estão em lugar de autoridade, estão sob determinação do Deus soberano, muitas vezes para julgar e para vamos dizer, disciplinar os próprios crentes, a própria igreja. Por isso que muitas vezes nós sofremos nas mãos de autoridades ímpias. Muito bem. Então, até mesmo César, o imperador da época, que Paulo está escrevendo aos romanos, devia ser respeitado, devia ser então, devia ser pago a ele os tributos, porque ele é ministro de Deus. Ministro tem o termo diáconos, né, pastor? Servos de Deus. Então ele é um ministro também de Deus e deveria ser tido com respeito. Agora, depois veremos a nossa liberdade para a desobediência civil, né? Muito bem. Então, e 1 Pedro 2, 13 a 17 diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, vivendo como servos de Deus. Tais tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Essa é a nossa postura, ok, meus irmãos? Mesmo num estado em que tem claramente desobedecido a lei de Deus,
em meio a uma sociedade que tem desobedecido a lei do nosso Senhor, nós devemos emudecer a ignorância dos insensatos, tratando a todos com respeito, mas não submetendo-se aos erros, aos pecados que eles cometem. Isso a Bíblia não trata disso. Que você pode, inclusive, assentir ao que eles estão proclamando como certo e vai contrário à palavra de Deus, e nós fazemos então, porque a Bíblia fala que a gente tem que tratar eles com respeito. Não, isso a Bíblia não diz. Devemos desobedecer quando, primeiramente, devemos honrar e obedecer ao Senhor. Muito bem. Pode passar. Tá. Não, peraí. Pode passar, por gentileza. Exato. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele é rei, ele é o rei soberano, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Primeiramente, somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Paulo está escrevendo isso novamente aos romanos, a capital do Império Romano, onde César, na época, acredito que já estava para entrar. Nero ainda não em Romanos, né? Quando Paulo escreveu, né, pastor? Sim, então um imperador extremamente ímpio. Nós vemos que nós devemos respeitá-lo. A igreja deveria ser leal às suas autoridades, porém nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, ter ao Senhor Jesus como o único rei e único soberano sobre toda a terra. Então, meus irmãos, aqui é onde a igreja compra uma briga árdua contra todos aqueles que querem ser deuses sobre as pessoas, sobre as demais pessoas, né? Todos aqueles que querem ser divinizados, compra essa briga, porque pensem no Império Romano, eles aceitavam a todas as religiões, desde que não professassem a sua exclusividade. E é isso que o Senhor fez, tanto no Egito antigo, como em toda a passagem de Israel, como foi no Império Romano e também nos nossos dias. Nós confessamos com as nossas bocas, confessamos com os nossos corações que temos a exclusividade, que nós somos chamados a obedecer soberanamente o Senhor Jesus Cristo perante a todas as outras instituições. Quando nós clamamos por exclusividade, quando a Bíblia clama por exclusividade, então nós temos que estar prontos para sermos defrontados contra essa humanidade caída, né? E não restaurada. Então devemos estar certos disso. Se nós teremos, então, essa coragem, né? Clamemos por isso. Clamemos por coragem para, de fato, tanto aqui dentro da igreja, fechadinhos,
contra ali no privado da casa, fechadinhos, mas também no trabalho, em todas as esferas, na praça pública, confessarmos também a soberania do Senhor Jesus Cristo. Exclusividade, de que só Ele é Deus Todo-Poderoso. Só Ele exige a obediência por completo. Por completo. É claro, as demais também nós obedeceremos quando estiver em conformidade com a palavra de Deus. Muito bem, pode passar. Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente pensar, até o que a gente já viu, né? Queridos irmãos, devemos então seguir as autoridades civis cegamente? Muito bem, muito bem. Eu vi que teve algumas pessoas que falaram meio brincando, mas devemos pensar seriamente sobre isso, porque esta talvez seja uma luta do crente. É uma luta do crente, não é talvez, ela é uma luta do crente. Aplicar a palavra de Deus em esferas que por muito tempo são tidas como esferas neutras. Nós temos essa dificuldade. A igreja do Senhor tem essa dificuldade. Talvez esteja começando a acordar, porque está vendo como que, tendo deixado então o mundo ao seu bel prazer, daqui a pouco, por um decreto ali, eles estão mandando na igreja. Daqui um estralo, estão mandando dentro da nossa casa. Vão entrar lá dentro da sua casa e vai falar como que você deve, sei lá, usar o banheiro ou alguma coisa assim. Então, é isso, meus irmãos, é uma tristeza para nós. Muito bem, não, mas vocês falaram certo. Nossos irmãos Paulo e Pedro, por exemplo, os quais eu trouxe eles falando a respeito de obedecer ao Senhor, a obedecer às autoridades civis, né? Eles nos ensinaram sobre a honra concedida às autoridades superiores. Eles foram mortos por saberem que é melhor servir o Senhor do que tais autoridades. Ou seja, há limites claros nessa obediência. Ainda que essa desobediência nossa, então, deva ser feita com muito respeito e procurando as formas legítimas de desobedecer. Não desordeira, não revolucionária, né? Mas esses irmãos, os nossos irmãos, foram mortos e eles trataram todos com honra, não é verdade? Não só eles, o nosso irmão João Batista também, e dentre outros, nosso querido irmão Daniel, ele foi tido em boa conta pelo rei Nabucodonosor, mas ao seu derredor entraram contra ele. Ele foi levado a uma cova, né? A famosa cova de leões, nós vemos aqui. As parteiras hebreias no Egito temeram a Deus e não temeram a Faraó. Então não fizeram como o rei do Egito ordenara, de matar os meninos. Não é verdade? Então, essa questão, esse conforto nosso de obedecer cegamente às autoridades civis não encontra fundamento bíblico. Muito bem. Daniel tratou com respeito os que o capturaram, não obstante eles serem totalitaristas, pregarem coisas que não se conformaram à lei do Senhor. Mas ele não perdeu o controle, não passou a ofendê-los, não usou de violência ou rebelião civil, nem deixou de cooperar com eles. Ele cooperou fielmente com o rei. Porém, quando lançaram lá um regulamento, proíbe-se oração pública, o que Daniel fez? Continuou suas orações publicamente. Aqueles que quisessem ouvir, ele continuou as suas orações. E Deus o preservou. E Deus o abençoou por isso. Muito bem. Eu estou fazendo um caminho e estamos quase nosso horário, né? Mas eu estou fazendo um caminho para a gente entender a respeito das obras de misericórdia e a respeito da assistência do Estado. Por quê?
Porque nós estamos vendo, então, que se o Estado se mete com a assistência social, se o Estado se mete com a educação, com a saúde, eu não estou vendo isso na Bíblia. Vocês estão vendo? Não, né? Resposta clara. Muito bem. Como crentes, temos um soberano maior que todas as autoridades constituídas, pois todas estas são concedidas pelo próprio Deus para agirem com justiça e com legitimidade. As autoridades têm legitimidade para ter autoridade sobre nós e exigirem nossa obediência quando elas agem com justiça. A nossa justiça, meus irmãos, eu tenho visto, não sei se os irmãos têm visto, mas tem honrado aqueles que fazem o mal e tem punido aqueles que buscam fazer o bem. O que faremos sobre isso, meus irmãos? O que faremos sobre isso? Pensamos então sobre os serviços públicos, que muito se deseja, né? Grande parte da igreja, meus irmãos, eu preciso confessar isso, eu venho das áreas de humanas, sou psicólogo, e também compartilho do que o Rafael compartilhou sobre a sua história. Também já durante a faculdade me apaguei totalmente, me entristeço muito por isso, me entristeço muito mesmo. E também já saí de lá um esquerdista ferrenho, meus irmãos. Então, são coisas que eu me entristeço e me arrependo. E pela graça de Deus, então, venho buscando agir, né, juntamente com a minha família, a buscar aplicar a palavra de Deus em cada esfera nossa, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. E isso fortalecido pela Igreja de Deus. Então nós temos aqui o privilégio de voltarmos às Escrituras e pensá-la em tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, meus irmãos, que nós todos possamos desfrutar disso, desfrutar dessa bênção, que é a palavra de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo, um fortalecendo o outro na fé, né? Na obediência ao Senhor. Muito bem. Pensemos em... já li. Pensemos sobre os serviços públicos que, infelizmente, muitos crentes querem que, olha, é muito bom, hein? Quero que o Estado dê conta de tudo para a gente ter coisas de graça, né? Afinal de contas, ninguém paga o SUS. Afinal de contas, você cursando a escola ou não cursando a faculdade pública, você não paga, é gratuito. Estou sendo irônico, meus irmãos, todos pagamos, tá bom? Os altos tributos são para manter essas coisas que o governo vai aparelhando. Uma perguntinha, quantos vocês fizeram aí uma universidade, cursaram uma universidade federal? Temos aqui 2 irmãos, 3. Dentre quantos? Sei lá, temos aqui umas 50 pessoas. Então, meus irmãos, mas todos nós pagamos, viu? Todos pagamos. Você fazendo ou não. Aqui nós temos família homeschooling, ou seja, que não leva os seus filhos para a escola pública. Temos irmãos que levam seus filhos para a escola particular, não a escola pública. E vocês deixam de pagar, então, os seus impostos por não levarem seus filhos no ensino básico? Continuam pagando. Ou seja, então, nada é gratuito. Tem a famosa frase que o almoço grátis, na verdade, alguém pagou por ele. Não é verdade? Então não pensem vocês que são boas ações. São domínios ilegítimos, onde o Estado não deve se meter, ele está se metendo. Muito bem. Outra pergunta. O governo tem a legitimidade para ser dono de empresas, atuar ativamente nas transações econômicas, além de cuidar da justiça nessas transações? Aqui eu fiz uma pegadinha. Cuidar da justiça nas transações? Sim, mas as demais coisas? Não.
né? Olha aqui como que essas coisas não é nova, a gente querer ter um pai ali que faça tudo por nós, que não seja o Pai Celeste. Não descansar no Senhor, mas descansar em homens. Em 1 Samuel 8, 10 a 19, o povo de Israel, sendo abençoado por Deus, tendo herdado uma terra por herança, tendo herdado o próprio Senhor por herança, queriam um rei. Não bastava o Senhor, não bastava os seus ministros ali, mas queriam um rei. Então olha que Samuel, o Senhor, né, fala a Samuel e que diz então ao povo, né? Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. Os porás um por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra, os aparelhos de seu carro. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais. Aos seus servidores e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, vossas servas, vossos melhores jovens, vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e lhes serei por servos. Então naquele dia clamarei, por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha, meus irmãos, um alerta naquele tempo e um alerta para nós hoje. Porém, como o povo procedeu? Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Meus irmãos, que tristeza. Graças a Deus que o Senhor não esconde de nós a falha do seu próprio povo, o pecado do seu próprio povo, para que nós aprendamos, né? Para que nós aprendamos. Vamos ver então, olha só, a outra pergunta. O que você acha que a Bíblia fala sobre o monopólio do governo em algumas empresas, serviços de saúde, educação e assistência social? Quando o governo toma, ele está, essas coisas, ele está furtando do seu povo, aquilo que é dever da igreja, aquilo que é dever dos crentes, aquilo que é dever da sociedade como um todo, e não dever do Estado fazer isso para nós. Também a questão da propriedade privada. Santificareis, Levíticos 25:10, santificareis o ano 50º, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. No Antigo Testamento, então, mesmo que em períodos, talvez que alguns irmãos, alguns irmãos tivessem suas dificuldades financeiras, então eles poderiam de alguma forma vender as suas terras ou fazer alguma concessão das suas terras, vender a sua própria força de trabalho, mas isso lhe seria devolvido, porque em defesa da sua propriedade, a propriedade que lhe fora dada pelo próprio Deus, como foi mencionado ontem pelo nosso querido irmão Júnior, Newton Júnior, né? Então, temos aqui, quando o Estado quer tomar para si propriedades, regular as propriedades, regular ações, regular empresas na questão, O nosso Estado aqui tem o correio. É um monopólio, meus queridos irmãos, monopólio. Se vocês forem ver nos Estados Unidos, vai ter muitas empresas privadas de correio, com um preço muito menor, e um trabalho muito mais eficiente, diga-se de passagem. Só para vocês terem
um exemplo. Mas temos a Petrobras. Eu estava ouvindo diz que o nosso estado tem empresa até de preservativos sexuais, né? Exato. Para você ver aonde que nós incorremos, né? E temos aqui o exemplo de Ananias, que o Senhor nunca exigiu, ou os apóstolos nunca exigiram que os irmãos dali da igreja primitiva vendesse tudo e doasse. Mas como ele falou, ele fez um voto de que vendeu a sua propriedade para arrecadar para a igreja e mentiu, então eles foram, no mesmo momento, mortos pelo Senhor. Ou seja, o Senhor não exige que venda as suas terras, mas caso você faça isso, faça um voto, então que você seja fiel, né? Fiel. Muito bem, olha só, para a gente terminar, tá bom? Em 1990, a América é menos saudável. A América, ele está falando sobre os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, meus irmãos, talvez seja a melhor experiência de república que a sua Constituição foi fundamentada na Bíblia. Nós não teremos outra experiência. Os governos europeus, embora tiveram talvez em Genebra, né? Talvez em Genebra com Calvino, mas os países da Europa não conseguiram se desligar muito do poder do Estado. Inclusive lá muitas igrejas são de serviço público, né? Na Alemanha, Inglaterra, Holanda, o pastor é um servidor público, não é verdade? Mas nos Estados Unidos, as colônias muitos puritanos foram para lá, e outros cristãos também, eles fizeram ali uma constituição republicana, uma constituição verdadeiramente fundamentada na palavra de Deus, e foram abençoados enquanto serviram ao Senhor, enquanto se mantiveram fiéis. Então, esse nosso querido irmão, acho que é Morecraft, diz isso, que em 1990, agora os Estados Unidos, a América, é menos saudável, visto que o Estado tem tentado controlar e melhorar a saúde deles. O mesmo é verdade quanto à educação. A Bíblia deixa claro que é responsabilidade dos pais, Deuteronômio 6:7, com a assistência da igreja, com a ajuda da igreja, Mateus 28:18, a educar os seus filhos. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus atribui ao governo civil a autoridade ou competência para fornecer uma educação geral a seus cidadãos. Contudo, o Antigo Testamento atribui ao governo civil o dever de educar seus cidadãos nas exigências, proibições e sanções específicas da lei civil, que é a ordenança de Deus, manter a justiça, punir o mal e honrar e beneficiar aqueles que são bons e fazem o bem. Então o Estado deve deixar claro aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bem, aquilo que é o mal, algo que o nosso Estado não tem feito. Está tudo muito fluido, né? Como o nosso querido irmão Newton Júnior falou ontem. Parece que tudo pode ser bom, dependendo do seu ponto de vista. Muito bem, o rei Josafá entendeu que uma cidadania bem formada em sua Constituição e fundação pactual era uma cidadania forte, não facilmente influenciada ou intimidada. Desde que o governo civil se envolveu numa tentativa de fornecer e controlar a educação, os americanos têm se tornado mais ignorantes, mal educados e letrados. Pessoal, não falta então na próxima aula, que então o pastor me deu a permissão para continuar, tá bom? Agradeço a atenção dos irmãos.